Fala pessoal, tudo tranquilo? O nosso papo hoje é sobre um grupo vegetal muito importante, que são as gimnospermas. As gimnospermas, elas têm vários fatos interessantes sobre ela, várias curiosidades muito interessantes, como por exemplo, a árvore mais velha do mundo é uma gimnosperma, mais de 5.000 anos de idade, mais antiga que a invenção da escrita, mais antiga até que as pirâmides do Egito. Outro fato interessante sobre as gimnospermas é que a árvore mais alta do mundo é uma gimnosperma, com mais de 115 metros. Olhando a imagem aqui, a gente não consegue mensurar, a gente vê que ela é bem mais alta que o resto da floresta, mas a gente não consegue mensurar exatamente o tamanho dela. Mas quando a gente dá uma olhada no caule, a gente vê que ele é extremamente espesso, extremamente grosso. Duas crianças aqui abraçando, não tem nem como abraçar, não tem nem... olha a distância que eles estão. Então é muito espessa, ela é muito alta, não teria como ela ter essa altura toda e ter um tronco fininho, né? Então tem que ser uma coisa bastante estúpida mesmo. É tão estúpido, tão grosso, que a galera consegue abrir caminho entre eles para passar uma estrada, tá? Então, essa árvore ela é muito grande mesmo, pessoal. Bom, outra coisa interessante dela é que elas são as primeiras fanerógamas vasculares. O que é isso? Uma fanerógama vascular é uma planta que tem os órgãos reprodutores aparentes. A gente consegue ver as estruturas reprodutoras delas. E vascular quer dizer que ela tem vasos condutores de seiva. Não podia ser diferente. Uma planta com mais de 100 metros de altura. Como é que a água ia sair do solo para chegar até a raiz do vegetal? Até as folhas do vegetal, desculpe, ia sair da raiz até as folhas do vegetal. Então, tem que ter uma estrutura para conduzir essa água do solo até a raiz. E a estrutura são os vasos condutores de seiva, xilema e floema. A origem desses vegetais remota a mais de 365 milhões de anos no passado. E são os primeiros vegetais a apresentarem semente. A semente é uma estrutura evolutiva muito importante, porque ela dá uma vantagem adaptativa aos vegetais muito grande. A semente ela consegue sobreviver no ambiente por muito mais tempo em comparação aos esporos. A semente ela tem seu próprio conteúdo nutritivo. Então uma semente ela posso plantar, posso guardar ela um tempo e quando ela começar a germinar, ela vai conseguir sustentar aquele broto, coisa que os esporos não tinham. Então as gimnospermas, esse nome já diz, gimnosperma quer dizer semente nua. Por que semente nua? Semente nua porque ela não tem fruto. As gimnospermas, embora tenham semente, elas não possuem fruto. Isso é uma característica muito importante desse grupo vegetal. Tá ok? Então, primeiros vegetais a apresentarem semente e a semente dela é sem fruto. A gente conhece a semente de uma gimnosperma, é muito popular, principalmente aqui no sul do Brasil, que é o pinhão. Nas festas juninas, a gente come pinhão. O pinhão é a semente da araucária. Então, é a semente da gimnosperma. Tudo tranquilo? Então, tá aqui o nosso amigo pinhão. Então, tem a pinha. Cada coisinha disso aqui é um pinhão. E o pinhão, ele tem o endosperma, que é esse tegumento aqui do vegetal, que é a parte nutritiva do vegetal, tem o tegumento revestindo ele e tem um embriãozinho aqui, ó, aqui no meio, o bebê árvore aqui. Quando a gente plantar isso no solo, é isso aqui que vai se transformar na árvore. E todo esse endosperma, essa parte branca, a parte que a gente come, ela é nutritiva pra gente e também é nutritiva pro embrião. Ela que vai nutrir o embrião quando ele estiver no solo. Antes de sair as primeiras folhinhas para fazer a fotossíntese, ele tira toda a energia necessária desse endosperma aqui. Isso aqui, pessoal, mais uma vez, isso aqui não é fruto, é semente. Tá? Semente. Gimnosperma não tem fruto, só tem semente. Outra vantagem adaptativa, outra evolução que teve esse grupo, tá? Outra novidade evolutiva é a presença do grão de pólen. São os primeiros vegetais a se tornar independente da água para a reprodução. Agora eles têm uma estrutura que eles conseguem sobreviver em ambientes até desérticos sem a presença da água. Não é que eles não precisem da água para nada, pessoal, isso é muito importante. Eles são seres vivos, então eles precisam de água. Eles não precisam de água para reproduzir. É somente disso. Eles não precisam de água para reproduzir. E essa reprodução é feita graças ao grão de pólen aqui, tá? Esse grão de pólen, ele é transportado pelo vento.
Ele não tem uma estrutura para atrair polinizadores que nem as flores, tá? Que nem o próximo grupo, a angiosperma, que tem as flores para atrair os polinizadores. Esse grão de pólen, ele é disperso pelo vento. Isso também dá uma vantagem, porque não que os polinizadores não deem vantagens, dão uma vantagem enorme, mas perante aos outros grupos, a dispersão do grão de pólen aqui pelo vento pode fazer com que uma planta que está aqui consiga reproduzir, consiga fecundar uma outra que está a alguns bons metros de distância, carregada pelo vento. Isso aumenta a variabilidade genética, torna as plantas mais protegidas contra possíveis doenças. Com a aquisição do grão de pólen, que eu esqueci de falar, esses vegetais dominaram definitivamente o ambiente terrestre. Então temos as briófitas invadindo o ambiente terrestre, elas ficam ali em ambientes úmidos, sombreados. As pteridófitas dão mais um passinho na evolução, porque agora elas já são maiores, já conseguem ter vasos condutores de seiva, mas ainda dependem muito da água para reproduzir. E chega agora as gimnospermas mais independentes. Elas não precisam mais da água, agora elas só conseguem sobreviver pelo vento. Desculpa, elas conseguem se reproduzir pelo vento, elas conseguem fazer a polinização pelo vento, não está independente da água para que isso ocorra, tá? Então aqui nós temos o estróbilo masculino, pode ver que ele é pequenininho, ele fica amarelinho, tá? Tapado de pólen para ser carregado pelo vento, então ele produz muito pólen para poder ser carregado pelo vento, tá? Afinal, não sabe onde esse pólen vai parar, ele tem que chegar ao estróbilo feminino, então ele produz muito carregado de vento. E aqui nós temos as pinhas, as populares pinhas, que são o estróbilo feminino, tá? Então, estróbilo masculino e estróbilo feminino, ok? Quando o grão de pólen ele é carregado pelo vento e ele encontra a pinha, ele vai se ligar ao óvulo, tá? Ao óvulo, tá aqui a pinha, tá? E tá aqui o óvulo. Quando ele encontra a câmara polínica, ele desenvolve uma estrutura chamada de tubo polínico. O tubo polínico ele fez com que a planta ficasse independente da água para a reprodução. Agora ele entra, ele forma esse tubo como uma mangueirinha mesmo, e ele consegue levar o gameta masculino direto até o óvulo, direto até onde está a oosfera, onde está o gameta feminino. Então essa é uma grande vantagem adaptativa na independência da água, na conquista do ambiente terrestre, ok? E como é que se dá essa reprodução? Ela é bastante simples até. Olha, a araucária é uma planta de sexos separados. Então temos a araucária macho e a araucária fêmea. Bom, na araucária macho aqui nós temos o cone masculino, ou o estróbilo masculino. E na araucária fêmea nós temos o cone feminino, ou estróbilo feminino. Ocorre uma série de divisões meióticas, de meiose espórica, aqui para formar o grão de pólen. No feminino, ocorre uma série de divisões de meioses espóricas para formar aqui o megásporo funcional. Dentro do megásporo funcional, nós temos lá o arquegônio ou oosfera. Então, vai chegar o grão de pólen carregado pelo vento, vai se ligar na câmara polínica e vai formar o tubo polínico, levando o gameta masculino até onde está o gameta feminino. A junção dos gametas vai formar o zigoto, que vai se desenvolver e vai formar o embrião aqui dentro da semente. O óvulo forma a semente e aqui temos o embrião aqui dentro. Ao cair no solo, essa semente vai desenvolver, vai fecundar, formando uma nova araucária, dando continuidade ao ciclo. Então agora, sem gaguejar, cone masculino, meiose espórica, formação do grão de pólen. Cone feminino, meiose espórica, formação do gameta feminino. Carregado pelo vento, gameta masculino, encontra o gameta feminino, formação do tubo polínico, fecundação. Formou o embrião, caiu no solo, formou um novo vegetal. Tranquilo? As gimnospermas são divididas em 4 grupos. As coniferofitas,
são as mais comuns. Tem formato de cone, ó. Então, são as árvores de Natal, os pinheiros, essas árvores bastante comuns. Cicadofita, ou cicadáceas aqui, elas são usadas como plantas ornamentais. É muito comum ver em jardins essas plantinhas aqui. A gnetofita é uma planta muito legal que ela vive nos desertos. As folhas dela nunca param de crescer, podem chegar até 2 metros. A gente olha ela aqui, ela parece estar morta, mas acredito que ela possa viver mais de 1000 anos. Como as folhas dela nunca param de crescer e podem chegar até 2 metros, elas ficam se balançando no chão e as pontas vão se destruindo. Então, por isso que a folha nunca para de crescer, porque a ponta dela está sempre em frangalhos, está sempre sendo destruída. E a ginkgofita, que é a ginkgo biloba, tem propriedades medicinais essa planta, só tem uma espécie desse gênero, ok? Mas para que serve as gimnospermas? Bom, como a gente já falou, elas têm propriedades medicinais, ela pode ser usada como ornamental, mas o mais comum de usar as gimnospermas é como papel, madeira, resina e alimentação, que não está aqui, com o pinhão. Só uma coisa, o pinus aqui, Pinus ellioti, é o mais usado, os mais usados para a produção de papel, madeira, resina. Muita gente gosta de usar essa árvore aqui para reflorestar. Se eu vou fazer um reflorestamento, vou plantar pinos. Só que o pinus aqui no Brasil é uma espécie exótica. E para tu reflorestar, tu tem que reflorestar com árvores nativas e também tem uma diversidade de árvores. No momento que eu faço uma plantação somente de pinos, ou vou plantar aqui, fazer uma floresta de pinos. Tu não está fazendo uma floresta, isso é uma monocultura. Tá? Só um tipo de vegetal, só um tipo de cultura é uma monocultura, tu não está reflorestando nada, tu está fazendo lá uma plantação, não é um reflorestamento. No Rio Grande do Sul a galera gostava muito, teve uma época que a galera queria muito reflorestar o Rio Grande do Sul, vamos trazer pinos aqui para reflorestar e coisa e tal. Só que tu não pode reflorestar o pampa porque ele nunca foi floresta. O Rio Grande do Sul, o bioma dele é pampa. E outra, tu vai reflorestar o bioma pampa, que não dá para reflorestar, tu no máximo poderia florestar, com uma espécie nativa. Então eram duas agressões ao ambiente sem cabimento nenhum. Tá ok? Pessoal, hoje a gente fica por aqui, espero que tenham gostado. Qualquer coisa, siga o canal, dê o joinha aí, faça os comentários, vê se gostou, se não gostou, tá ok? Então, até a próxima. Um abração, pessoal.